Graça e a paz do Senhor, meus amados. Nesse período de quarentena aí do coronavírus, olha só o que sobrou, né? Mais um desafio para nós aí. Hoje, nosso estudo bíblico. Na verdade, nosso desejo é estarmos juntos, presencialmente, podendo compartilhar juntos mais um pouco da palavra do Senhor. Mas, infelizmente, não está sendo possível. Então, vamos usar os meios tecnológicos, né, Vi? A nosso favor, para que possamos dar continuidade. Aprendendo, conhecendo e continuando, né? E prosseguindo em conhecer mais o Senhor e a sua vontade. Amém? A Vivi hoje está me auxiliando aqui, a nossa equipe técnica está por trás das câmeras. Por trás das câmeras aí. Para mim é um desafio muito grande, porque o áudio é mais fácil, ninguém vê a minha expressão. Ninguém vê que você tá com vergonha. Verdade. E presencialmente eu já estou mais acostumada com sala de aula, mas vamos lá. A vantagem aqui também é que se os irmãos tiverem dúvida, pode estar perguntando já. E a gente vai estar respondendo. Nosso assessor técnico que vai estar repassando as perguntas para nós, o Ricardo. Nosso contra-regra aqui, nosso cinegrafista. Amém? Glória a Deus. A nossa lição de hoje, então, é a lição de número 2. A criação de Eva, a primeira mulher. E nós, para iniciarmos, então, essa nossa lição, esse nosso estudo bíblico, vamos estar fazendo uma oração, pedindo que o Senhor venha nos cobrir, venha nos abençoar, venha nos ajudar a entender a palavra do Senhor mais e mais. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Amém? Pai querido, Pai amado, te damos graças, Senhor, por mais esse momento, por essa oportunidade, Senhor, que mesmo diante de tudo que está acontecendo no mundo, Senhor amado, o Senhor nos permite que possamos estar juntos, mesmo que separados, ó Deus, e assim darmos continuidade no aprendizado, assim darmos continuidade no conhecimento da Tua palavra e da Tua vontade real para nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada irmão que está assistindo agora, Senhor amado, esse estudo bíblico. Nos capacita, nos fortalece, nos dá direção, Senhor amado. Espírito Santo, é o Senhor que vai ministrar através das nossas vidas. Estamos aqui apenas como instrumento em Tuas mãos. Nos colocamos à Sua disposição agora, Espírito Santo. Usa, Senhor, usa os nossos lábios, usa as nossas vidas, Senhor amado, para sermos canal de bênçãos agora, Pai, para estes irmãos. E abençoa, Senhor amado, honra a vida de cada um que também dispôs, Senhor, a parar suas atividades para estar aqui, para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Que esse estudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? O nosso texto áureo, ou o ponto principal da lição, o texto principal da lição, encontra-se em Gênesis 2:23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Olha que lindo, não é mesmo? Na aula passada, então, nós vimos que Adão foi criado do pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele fôlego de vida. E é a obra-prima da criação do Senhor. Adão é o primeiro homem. E hoje, então, nós vamos ver Eva, a primeira mulher. Existem alguns boatos, digamos assim, algumas lendas, principalmente judaicas, que antes de Eva existia uma outra mulher, e que essa mulher, né, Vivian, se rebelou. Lilith, que é um demônio. Boatos são lendas, ou seja, são histórias, não são verídicas. O que é verdade é o que está na palavra de Deus. E a Bíblia nos relata que foi criado Adão e Eva. A Bíblia não fala nada que existia uma tal de Lilith antes, que também tinha sido criado do pó da terra como Adão, e por causa disso achou que era tão boa quanto Adão. Coitada dela, né? Mas não é verdade, amém? São apenas boatos por aí. A nossa verdade prática, a criação divina, ou melhor, na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes no reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Nós vamos entender um pouquinho, então, nessa lição, qual é o nosso papel, né, Vi? Como mulheres, como auxiliadoras, como companheiras, como intercessoras. Amém? Amém. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25.
Isso aí para nós, por favor, né? Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém, glória a Deus. Olha só, já temos aqui até um processo cirúrgico, né? Na primeira criação. O primeiro médico da história foi Deus. Ele fez uma cirurgia, tirou a costela, ó, já fez uma. Não é clonagem, porque ele criou de uma costela, criou a mulher. Nós vimos na lição passada que na costela tem registros do DNA, que por conta desses registros, isso é cientificamente comprovado. Pôde então se criar a mulher. Que se tivesse sido feito o contrário, não poderia. Porque, por conta da questão dos genes. Não sou muito boa em biologia, tá, pessoal? Mas depois vocês pesquisem certinho lá que vocês vão ver. E depois fala que ele encheu com carne e fechou. Olha só, fez a cirurgia e fez uma cirurgia plástica ainda. Sim, deixou perfeitinho. Perfeitinho, né? Como Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Nessa lição, os objetivos que nós pretendemos atingir é entender que a missão do homem foi outorgada, ou seja, foi dita, foi mandada, ordenada pelo Senhor. E a missão dele é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Também vamos ver a mulher no plano de Deus, como foi feita a criação da mulher e qual é a nossa missão aqui na Terra. Glória a Deus. Aqui no nosso Interagindo com a Sala, a palavra de Deus revela que tanto o homem quanto a mulher são imprescindíveis ao reino de Deus. O que é imprescindível? Que são importantes, são necessários, não somos descartáveis. Isso foi perfeitamente demonstrado no ministério de Jesus, bem como nos apóstolos. A quantidade de mulheres que acompanhavam e atuavam em forma de protagonistas no ministério de Jesus é imensa. O que é protagonista? O ator principal, né? Às vezes a gente vê na novela ou no cinema, ai, fulano é protagonista, é o ator principal. Olha que interessante. Ele fala que a quantidade de mulheres que atuavam como protagonistas, ou seja, como atrizes principais na vida do Senhor. Sem Jesus, as mulheres não seriam emancipadas ao longo dos séculos, pois isso só foi possível por causa do enaltecimento de Cristo em relação a elas. É marcante a diferença da condição da mulher em países que foram influenciados pelo cristianismo, dos que não foram. A Índia é um exemplo disso, né? Paquistão, Indonésia, alguns países mais radicais, onde a mulher ainda é vista como objeto, a ponto de não ter o direito de estudar, né? Nós temos vários relatos, mulheres que ficam atrás, bem atrás dos homens, que são vendidas, né? Tem até aquelas crianças que são obrigadas a casar com homens velhos, já daí não pode nem fazer nada. Muito bem lembrado, Viva, é isso mesmo. Na Índia, né, algumas crianças as meninas, os pais casam os filhos às vezes, com 6, 7 anos, com homens de 40, 50 anos. Isso é um absurdo. Por quê? Porque esses países ainda não tiveram um encontro real com Cristo, né, Vi? Eles ainda buscam. Então, isso faz com que não tenha esse valor na mulher. Amém? E o ministério de Jesus foi revolucionário para a condição da mulher do mundo. O exemplo disso é a mulher samaritana no poço, né? Sim. Primeiro que era samaritana, segundo que era prostituta.
Então, só para entender um pouquinho de como nós somos importantes no mesmo nível que o homem, não tirando a autoridade do homem. Que Deus instituiu, o homem é o sacerdote do lar. O homem é o cabeça da igreja. Amém? E nessa lição, então, nós vamos mostrar o lugar da mulher na criação. No âmbito familiar. Antes de tudo, nós declaramos que ela é bem diferente, ou um ser diferencial e complementar. Somos diferentes, mas ao mesmo tempo complementamos o homem. Uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser em relação ao homem uma companheira idônea e sábia. Gente, é muito interessante. Você sabe qual é o significado de idônea, segundo o dicionário? Dicionário secular, tá? Significa apta, competente e moralmente capaz. Olha a responsabilidade que nós mulheres temos. Olha que palavra linda que o Senhor usou para nos definir. Idônea. Glória a Deus. Aleluia por isso. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão. Embora iguais, cada qual tinha sua missão específica para cumprir. Todavia, foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja, que nós acabamos de comentar anteriormente. Mas para que a missão do esposo e do pastor seja bem-sucedida, a participação de uma mulher virtuosa e cheia do Espírito Santo é imprescindível. Há aqueles que dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu discordo. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, né, Vi? É igual a Bíblia fala, né, que é melhor haver dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Isso mesmo, muito bem lembrado. Exatamente. A mulher como plano de Deus. Olha só, a criação de Eva não foi um ato assim improvisado. Eu vou criar alguém porque o Adão está sozinho. Não. A mulher sempre esteve nos planos divinos. Sendo ela, pois, uma pessoa necessária, o Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. Olha que lindo. Não foi, como Adão está sozinho, né? Então eu vou criar alguém. Não. Deus já havia pensado em tudo. E lá na frente nós vamos entender bem o porquê dessa criação da mulher. Porque Deus tem um propósito maior ainda na união entre homem e mulher. Ponto 1, né? A mulher já estava nos planos de Deus, então. Quando no sexto dia da criação, Deus anunciou a criação do ser humano, tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquele, a humanidade seria impossível. Olha só. Porque não teria como haver, quer dizer, se fosse da vontade de Deus simplesmente nascer do nada, como nasceram as plantas, ou ele fazer do barro, ele poderia ter feito, né? Mas não era esse o projeto de Deus, não eram esses os planos. Porque nós vimos na lição anterior que um dos projetos, um dos motivos de nós termos sido criados é para glorificar a Deus, não é mesmo? Então, se não, Deus não tivesse nos criado, como glorificaríamos? Sim. Não é verdade? A decisão de formar a mulher, gente, isso aqui é muito interessante. A formação de Eva não foi um ato assim particular de amor e bondade. Deus falou assim, não, Espírito Santo, Jesus, fica aí que eu vou criar a mulher porque eu decidi criar. Não. A palavra diz que houve um concílio. O que é um concílio? Uma reunião entre os três e uma decisão unânime. Ou seja, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falaram, sim, cria a mulher. Então, aí foi criado, tá? Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus. Depois os amados podem ler lá em Lucas 3:38 e entenderão melhor. Ao contemplar a solidão e a tristeza do homem, declarou o Pai Celeste, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como ele, que esteja como diante dele. Ou seja, que esteja junto. E é interessante que Deus não fez a mulher da cabeça para não ser superior. Também não fez dos pés para que não seja pisada pelo homem. Mas fez do lado esquerdo, que é o lado do coração, para que seja amada, cuidada, mas acima de tudo, seja companheira, né?
E normalmente a mulher é um pouquinho mais baixinha que o homem. Normalmente a aliança da Tem mulher é menor. algumas exceções. Mas no contexto geral, é para ver Sim. como assim, sempre aquela questão de cuidado, né? Aham. Aquela questão de carinho. Isso é muito interessante, é muito importante isso. Na criação da espécie humana, homem e mulher, o verbo fazer é usado pela divindade na primeira pessoa do plural. Façamos. Olha só, então, na criação da espécie humana, façamos. Deus não fez sozinho, né? Sempre em comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Trata-se de uma decisão formalmente colegiada. Um colegiado é um grupo de pessoas com poderes de decisão que decidem em fazer ou em executar algo. Então, nesse colegiado havia as 3 pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todavia, na formação de Eva, o Senhor usa o mesmo verbo, agora na primeira pessoa do singular, no tempo presente. Far-lhe-ei, eu farei. Mas essa decisão não foi tomada sozinha. Foi tomada em consenso e só então o Senhor falou, então eu farei essa auxiliadora. Realçando a iniciativa particular do Pai Celeste, sempre amoroso, solícito e atento às necessidades de seus filhos. Olha só que lindo. Se Deus toma cuidado, tem a precaução de fazer uma companheira para o homem, para que ele não esteja sozinho, quanto mais agora, diante dessa situação? Não é verdade? Licença em cada detalhe. Exatamente. Então, podemos descansar, podemos confiar 100% nele, porque ele é certíssimo, ele sabe o que fazer e como fazer. Amém? Ponto 3, o tópico 1 aqui. A mulher é uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher provém do homem, por outro, todo homem, com exceção de Adão, provém de uma mulher. Somos nós que temos o prazer de carregar o bebê 9 meses. Delícia. Já nascer com a cara do pai. Então. Isso é complicado. Fazer uma rede das vezes é assim. Acho que tem que dar um crédito pro pai também, né? Portanto, há entre ambos os sexos harmonia e perfeita completude. Olha que lindo. O livro de Cantares é o mais perfeito exemplo da amizade entre os cônjuges. Beija-me com tua boca de mel. Olha que lindo, né? Ele fala que o rosto da esposa são como 2 maçãs, a face da esposa é como 2 maçãs. Olha que lindo. Porque na época era o que havia de mais belo, né? Quando o escritor de Cantares escreveu este livro. Então, ele comparava ela com uma beleza das gazelas, que eram aqueles filhos bonitos, né? Isso era um elogio para a mulher da época.